Mais um detalhe, outros artigos que eu tenho lido também dizem isso. E também a insegurança do macho nos tempos modernos. Então, supremacista branco de pinto pequeno deu isso. Deu isso. Então, se você pensar bem, todo um processo geopolítico apavorante, que reproduz, de muitas maneiras, crises tremendas, não passa de uma crise do capitalismo, que, na verdade, é uma crise da democracia que eles inventaram, a burguesia inventou para poder exercer melhor sua burguesice, basicamente. Elimina o regime antigo, mas esse regime é controlado por nós. Não é mais. E é esse não é mais controlado por nós e o medo de perder mais ainda o controle é que levou o mundo a esse estado que nós estamos. É por isso que hoje em dia eu não consigo mais dissociar uma coisa da outra. Na origem, na razão, na raiz da luta dos trabalhadores hoje, e olha que eu sou marxista raiz, hein? Na luta dos trabalhadores hoje, se você não inclui a raça e a identidade, você não vai conseguir desenvolver marxismo de novo. Não tem jeito. Não era um quesito fundamental quando Marx e Engels começaram a elaborar seu pensamento, mas hoje é fundamental. Por isso que eu me coloco nesse lado da esquerda, que acha o seguinte: se você não inclui as identidades e a questão racial, a gente não consegue avançar nessa luta mais. Perfeito. O Trump também criticou o Mark Carney, que é o premier do Canadá, que fez o discurso mais importante em Davos ontem. Eu não sei se você viu, mas ele acabou ali com a ilusão da ordem internacional baseada na força dos Estados Unidos. E aí o Trump aproveitou para dar uma paulada nele, alegando que ele estava sendo ingrato, etc. É impressionante, O os discurso, termos do Trump são de bandidagem, né? bandidagem. É Fala, coisa assim, parece o poderoso chefão, né, falando na voz, com a maior calma e tal. Mas, basicamente, o Canadá já deve estar muito ofendido, porque há 2 ou 3 dias circulou nas redes sociais do Trump, postado pela presidência dos Estados Unidos, o Donald numa reunião com o mapa das Américas no fundo, onde o Canadá é os Estados Unidos, sim, a Groenlândia é os Estados sim, Unidos e a Venezuela também é os Estados Unidos. Isso certamente irritou sim, bem o premier canadense. E a sim. ideia é essa. Vou botar aqui. A ideia talvez seja a do ICE. O ICE, pelo que eu tenho lido também, está com a orientação de forçar o conflito, para que haja reação e, na verdade, o Trump possa declarar o estado de emergência e mandar tropas para esse estado ou cidade. Acredito que seja uma tática real. E acredito que o Trump Sim, também sim. esteja fazendo isso do ponto de vista geopolítico. Cadê a reação? Vamos ver a reação para justificar o que eu vou fazer. Mas, no fundo, eu vou dizer isso assim, de forma leve, porque há outras conotações também, mas, no fundo, o problema dele é interno. Tudo isso que ele está fazendo é uma questão interna. Para ele é segurar o poder lá, é uma questão de vida ou morte, porque eu acho que essa administração e ele têm a consciência de que se existirem eleições, se houver uma eleição em 2026, e se ele perde, acabou. Ele sofre impeachment. Eu acho que isso é ponto pacífico lá. Se ele perde as eleições de midterm, ele sofre impeachment. O Bannon falou que se perder as eleições de midterm, não só o Trump sofre impeachment, mas Todos. ele e outros vão ser presos. Isso, eles todos Vão ser sabem. Eu vejo, presos. aliás, os comentaristas falando assim: vocês fazem isso achando que não vão enfrentar as consequências legais? Mais cedo ou mais tarde irão enfrentar as consequências legais. E eles estão se tocando disso, Kiko. E nada mais perigoso do que o bandido acuado, né? O Opa, um bandido rato acuado é acuado, perigoso, é sem um rato dúvida. acuado. E é Sem o que está dúvida. acontecendo. Portanto, internamente, a pressão é tão grande que ele está fazendo qualquer coisa, e isso talvez inclua uma guerra provocada por outros de fora, para poder justificar uma intervenção interna que suspenda o processo eleitoral e, finalmente, instale o que os bilionários americanos estão querendo. Uma ditadura que agora, em vez de parlamento, vai ter departamento pessoal. Vamos resolver isso dessa forma. Isso aí. Vou botar aqui mais um A trecho. chuva aqui fazendo barulho, mil perdões. Sem problema. Going to be defending Canada. Ele falou, nós vamos defender o Canadá. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also. O Canadá deveria ser grato a nós. They're not. I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful.
Eu ouvi as palavras do primeiro-ministro ontem e não foi muito grato. They should be grateful to us. Deveriam ser gratos a nós, Canadá. Canada lives because of the United States. Remember that. O Canadá só existe por causa dos Estados Unidos. Lembre-se disso. Mark, the next time you make your statements. What we Ele did. fala para o cara, lembre-se disso antes das suas próximas declarações. Se está se referindo ao Mark Carney. Antes de te passar para você comentar isso, nós demos ontem uma matéria mostrando que o Canadá está fazendo treinos, simulações de invasão dos Estados Unidos e estudando táticas de guerra inspiradas no Afeganistão e outros lugares de guerrilha. E isso foi matéria do Globe and Mail, que é o maior jornal de Toronto, dos maiores do país, e em que gente de dentro ali das Forças Armadas canadenses admitiram que estão treinando para poder combater uma força muito maior, né, que é dos Estados Unidos, mas para proteger e defender o território canadense, nesses termos aí. Diga lá, meu caro, pode falar. Qualquer Departamento de Defesa ou Ministério de Defesa de qualquer país vizinho dos Estados Unidos deve estar pensando a mesma coisa hoje. Aliás, nem precisa ser tão vizinho. Basta ser de uma área que eles consideram de influência. Haja visto o que aconteceu na Venezuela. E ele forçou uma negociação ali. Se é que... Eu acho que, assim, pode pensar, existe algum barco de pesca venezuelano sendo atingido nos últimos dias? Não teve mais. Aquilo era parte da demonstração necessária para forçar o acordo que eu acho que aconteceu. Acho que a gente só vai saber disso uma geração para frente. Então, eu não saberei, mas eu tenho a sensação de que houve um acordo forçado. Houve um acordo forçado. Esse tipo de bullying seja doloroso para uma parte da esquerda ali, né, Arueda, também, né? É uma decepção com o chavismo, mas não seria tão fácil se não tivesse alguém facilitando, né? Não seria, não é impossível, impossível. Sim. Você vê que foi feito um acordo para sobreviver, porque os caras também, lá na Venezuela, têm noção de que o Trump não pode sair fazendo a guerra, porque depende do Congresso. Há também uma análise, apesar de eu ser crítico à direção venezuelana no momento, eu acho que o chavismo tem muito sentido, levando em conta a situação da América Latina, e Chávez era muito mais orgânico do que o Maduro. Então, Maduro tem seus inimigos internos, mas isso não justifica nada disso, a não ser o fato de que é um jogo político, onde os americanos mostraram o que podem fazer, e o governo venezuelano optou pela solução com menos danos colaterais, porque a destruição do regime não aconteceu. Eu estou chamando de regime, não devia, mas a estrutura de governo permanece, continua existindo, e um certo bolivarianismo continua acontecendo. Há uma crise na Venezuela interna, acho que em parte disso a responsabilidade é do Maduro, mas pelo menos eu acho que a presidenta lá comprou tempo para discutir internamente as coisas.